Nós voltamos aqui de Bento Gonçalves na 14ª Convenção de Contabilidade, promoção do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, e vamos conversar nesse segmento com o índio Tapuia Cacaverá, que é empreendedor social e escritor. Pela primeira vez eu entrevisto um índio, mas é importante, muita honra para mim, né? E é importante porque ele faz um trabalho extraordinário, né? Da ecossustentabilidade, que é alguma coisa que é fundamental para a própria sobrevivência do ser humano na Terra. Sim, nós estamos no século XXI, né, e está acontecendo uma coisa incrível, né, porque o modelo de desenvolvimento que a nossa civilização humana, né, a tribo humana, que é a maior, tem gerado, não vai dar certo no século XXI. Não dá mais, já chegou no seu ponto de esgotamento, né? Para você ter uma ideia, se a gente seguir esse tipo de modelo que explora de um modo exacerbado a natureza... Não respeita a natureza. Não respeita e que causa também muita desigualdade de estruturas sociais e ecológicas, nós precisaríamos de 3 planetas Terra, segundo os cientistas. E nós não temos 3 planetas Terra, né? Nós só temos um. E aí onde que entra as culturas ancestrais, as culturas tradicionais, a cultura indígena nessa história? Uma que hoje não é só ela que sofre a consequência desse modelo, é o planeta inteiro. E a outra é que essas culturas têm modelos de desenvolvimento, de sustentabilidade, que são ancestrais, que foram interrompidos no século XVI, mas que podem servir como inspiração para o século XXI, quer dizer, que volta, né? Esse é o centro da sua mensagem. É, né? O centro da minha mensagem. Que modelo é esse? Por exemplo, a tradição tupi-guarani se relaciona com a terra e com a natureza, não do ponto de vista exploratório, mas do ponto de vista de manejo. Ou seja, a cultura indígena ela não explora o ambiente, ela maneja o ambiente. Então ela desenvolveu técnicas que hoje a gente pode chamar de agrofloresta, a famosa roça, agricultura familiar, né? Ela tem práticas sociais na relação com o trabalho, por exemplo, que são fundadas no cooperativismo, né? E produz ritmos adequados, variando de lugar para lugar, região para região e de tamanho para tamanho de comunidades. Então o ritmo do trabalho se adequa ao momento e à realidade local, né? E a questão do consumo também, né? As tradições indígenas, elas respeitam a sazonalidade, o momento propício de cada fruto, do momento propício de plantar, de pescar, e hoje em dia aquelas que não têm mais condições porque vivem em ambientes desequilibrados, elas utilizam, assim, como tem base do seu trabalho, o artesanato, o trabalho artesanal, que diferente do trabalho industrial, ele obedece, ele segue um ritmo onde há um envolvimento mais coletivo, participativo, um envolvimento familiar maior. Então isso faz com que temas hoje que são graves, estão na ponta aí da nossa preocupação, como degradação do ambiente, desequilíbrio social, miséria e tal, nas comunidades, nas tradições antigas, eles não foram desenvolvidos. Não foram afetados. Né? Não foram afetados. O senhor tem esperança, tem assim uma expectativa otimista de que nesse século XXI, ao longo dele, esse processo todo possa, em parte, pelo menos, ser revertido? Só pode ser revertido se nós fizermos o que estamos fazendo aqui agora, né? Em diversos setores, haver uma pausa para refletir a maneira como nós queremos evoluir e desenvolver enquanto sociedade, enquanto pessoas, né? Por exemplo, algumas coisas têm que ser contabilizadas
Aproveitando o termo da contabilidade. Aproveitando esse termo como imprescindíveis para essa época agora. Por exemplo, consumo consciente, não consumo desenfreado, né? Investimento na reciclagem, reconhecer o desperdício como um custo, como terrível para as famílias, para o indivíduo e para a sociedade, né? Pensar em tecnologias sociais, técnicas produtivas, alternativas, de maneira que leve em consideração o cuidado, o zelo e o manejo adequado de recursos, não só ambientais, mas de recursos chamados pessoas. Né? Então, nesse sentido, sim. Beleza, obrigado pela tua presença aqui, eu acho importante e eu tenho certeza que o pessoal absorveu muito bem isso aí, e importante não é absorver, mas é levar como uma lição a ser feita a partir de agora, né? Sim. Porque é aí que começa a mudança, essa transformação. É aí que começa a mudança. Toda mudança começa a partir de 2 pontos. Primeiro, tem uma crise, mas se essa crise leva a uma reflexão, a reflexão pode apontar novos caminhos. Que beleza. Né? Um grande abraço, sucesso para ti. Muito obrigado por tudo. A doutora Maísa de Souza Ribeiro está aqui na 14ª Convenção de Contabilidade, que se realiza aqui em Bento Gonçalves, e ela está falando para o pessoal sobre a contribuição da contabilidade na sustentabilidade, que é um tema realmente atualíssimo. Prazer em tê-la aqui. A senhora que é de Ribeirão Preto, está sentindo um pouquinho de frio aqui? Sai de Ribeirão Preto, 30 graus, chega aqui 10 graus. A diferença é bastante significativa, né? E aí, e esse tema, a contabilidade e a contribuição dela para a sustentabilidade, qual é essa contribuição? Essa contribuição ela está na essência da contabilidade, que é a informação. A contabilidade tem por objetivo informar, produzir informações sobre os eventos econômicos e financeiros que acontecem dentro da empresa e que vão ser utilizados no processo de decisão para a continuidade da empresa. Então, quando a gente está falando em sustentabilidade, a gente está pensando em continuidade pensando dos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Toda a interação da empresa com o meio ambiente hoje ela gera gastos, né? E esses gastos eles precisam entrar no orçamento, no planejamento da empresa para que ela possa se organizar e gastar na medida que ela tenha. As empresas hoje, na sua avaliação, elas estão dando realmente a devida importância que a contabilidade precisa ter, até para a saúde financeira delas, não é isso? Sim. A gente vê que existem alguns trabalhos iniciais, existem algumas iniciativas louváveis, bastante importantes, vários relatórios de sustentabilidade têm sido divulgados, a gente tem algumas organizações trabalhando junto às empresas no sentido de orientar as empresas sobre como produzir essas informações, mas em termos contábeis a gente ainda está no estágio bastante inicial, embora seja de grande importância a participação do profissional de contabilidade. Qual é hoje o grande papel da contabilidade, já que o Conselho Federal de Contabilidade elegeu o ano de 2013 como o ano da contabilidade? Do ponto de vista macroeconômico, a contabilidade no Brasil. Ela é importante na medida que ela possa chamar a atenção sobre a necessidade que as empresas têm que ter sobre o planejamento dos gastos na área de sustentabilidade, do que diz respeito a se equipar, se readequar no sentido de melhorar o processo operacional para reduzir esses impactos. E aí as empresas precisam se preparar para isso, né? Precisam dar adequado treinamento para os seus funcionários, precisam ter integração entre as áreas para que os profissionais de contabilidade recebam as informações necessárias para colocar junto àquelas que vão refletir o patrimônio que a empresa tem à sua disposição. Esse patrimônio ele não é só da empresa, a empresa precisa prestar contas sobre esses recursos que estão sob seus cuidados, esses recursos são da sociedade de uma forma geral e essa sociedade tem que ter uma satisfação sobre a forma de uso desses recursos. Doutora Maísa, muito obrigado pela entrevista e seja bem-vinda aqui ao Rio Grande do Sul. Venha mais vezes, né? Okay. Mesmo no frio. Ok, obrigada pelo convite. Muito bem, Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Um novo encontro com vocês na próxima semana. Um bom trabalho a todos e até lá.